Aí eu falei assim, a área repetida é 6 vezes 9 vezes raiz de 7. Deu aquela resposta. Para calcular a área dos conjuntos, eles utilizam a fórmula básica para qualquer pirâmide. Eu acho que isso aqui, essas coisinhas aqui, entre parênteses e as coisas, é só uma distributiva para ficar mais complicado. 216. Não sei se é o Facebook que está com problema. Vamos dar início, então, a mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Mais uma live para falar sobre educação ambiental. Temos continuamente feito lives de educação ambiental pela Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB. Temos aqui hoje nossos convidados, a quem eu saúdo, cumprimento, agradeço a presença. Estamos aqui com o Luiz Fernando Bueno, que é do CIESP de Campinas, Luiz Fernando Penteado, caro colega, advogado, mais uma vez aqui nos dando a honra da sua presença, e a doutora Consuelo Yoshida, querida desembargadora, que também já esteve aqui conosco, numa live especial para falar sobre direito ambiental. E hoje a grande celebridade aqui conosco é o João Otávio, querido amigo que eu conheci há pouco tempo, trouxe aqui uma novidade nesta live, né? Temos um estudante da 5ª série do Fundamental 2, nos dá a honra aqui da sua presença também, e que irá brilhantar o nosso trabalho. Então, quero cumprimentar a todos, dizer da nossa satisfação. A doutora Denise Brandão, não estou vendo a doutora Denise aqui, que estava aqui agora há pouco. Doutora Denise, a senhora está por aí? Bem, já já ela deve entrar aqui novamente. Bem, boa tarde a todos. Eu vou passar, então, para que vocês façam uma breve saudação e iniciarmos o nosso evento desta tarde. Só mais uma coisa, antes de passar a vocês, quero registrar aqui também a recepção da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, presidente que sempre nos entusiasma, sempre faz questão de estar junto aos nossos trabalhos, impulsionando para que as comissões sejam sempre próximas da sociedade, com todas as suas áreas de atuação. Deixo aqui registrado também o abraço da nossa querida presidente, doutora Andréa Tartucci. Vou começar, então, com o Luiz Fernando Bueno, aqui pela distância, que está mais longe de nós, aqui da capital. Luiz Fernando, muito bem-vindo, muito grata, viu, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Rosa, muito obrigado pelo convite. Ao cumprimentar a Rosa, cumprimento aos demais membros aqui dos trabalhos dessa live e as pessoas que estão nos escutando. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Eu sou um apaixonado pelo tema da sustentabilidade. Então, falar de sustentabilidade não interessa que dia que é, que horas que é. Eu estou sempre pronto e sempre à disposição. De um especial, participar de um evento da OAB, para mim, é mais emocionante ainda. E eu vou mostrar para vocês aqui um quadro traz o diploma da Faculdade de São Francisco, onde meu pai se formou em São Paulo, e onde ele foi advogado a vida inteira, advogou a vida inteira, uma pessoa extremamente apaixonada pelo tema, e onde eu aprendi tudo, absolutamente tudo, que eu faço aqui na minha vida como profissional, a questão da ética, a questão da transparência, a questão do consumo consciente, da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, do respeito às pessoas. Então, é uma honra muito grande, viu, Rosa, de você ter me colocado nessa live da OAB, né? Onde meu pai, durante muitos anos, atua. Queria agradecer muito e dizer para vocês que eu estou à disposição. E no CIESP, que é a Casa da Indústria na cidade de Campinas,
e eu agradeço a minha participação. Nós que agradecemos. O Luiz Fernando Bueno tem feito um trabalho excepcional também, você que dirige o Departamento de Sustentabilidade, né, do CIESP Campinas. Ontem, inclusive, assisti uma live lá coordenada por você, que foi fantástica, né? Grandes palestrantes e discutindo este momento terrível que nós estamos vivendo, né? A abordagem não era especificamente sobre meio ambiente, mas, na verdade, discutir meio ambiente e responsabilidade social estão infinitamente atreladas, né? Não tem como você falar de pessoas sem falar de meio ambiente. E vocês fizeram um trabalho excepcional ontem, eu tive o prazer de assistir, muito grata pelo convite, e fico muito feliz também da homenagem que você prestou ao seu pai, levando esse diploma aí da São Francisco, né, da nossa querida São Francisco. Eu não tive a satisfação de fazer São Francisco, mas tenho grandes amigos, co-irmã da Faculdade de Direito de São Bernardo, que eu cursei, e é um relacionamento com grandes advogados que fizeram São Francisco, então parabéns aí pela homenagem que você fez ao seu pai. Eu agradeço e ofereço esse trabalho ao meu pai, Rafael Melo Bueno. Muito bem. Bem, vou passar a palavra agora para a doutora Consuelo Yoshida, desembargadora federal, vice-presidente do TRF3, né, Tribunal Regional Federal de São Paulo. Uma honra tê-la aqui conosco, doutora Consuelo, a senhora que sempre nos presenteia, na verdade, né, com a sua presença, com todo o seu conhecimento. Quem é militante, não só na área jurídica ambiental, mas eu acho que em todas as áreas, conhece e tem a doutora Consuelo Yoshida como uma referência, né? Que, na verdade, a doutora Consuelo, ela não é só da área jurídica, na verdade, nós já tomamos a doutora Consuelo para todas as áreas, né? Onde tem discussão ambiental, a doutora Consuelo, ela está lá sempre nos servindo, sempre contribuindo com as suas ideias, né? As suas sugestões, e tenho certeza que grandes feitos na área ambiental têm as mãos da doutora Consuelo. Uma honra para nós tê-la aqui, doutora. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos seguindo. Essa iniciativa da doutora Rosa Ramos é muito importante, falar de educação ambiental, essa série que ela está fazendo, mas realmente a doutora Rosa Ramos, ela é pioneira em muita coisa e ela não desiste, ela vai adiante. Ela tem aquele café, né, que ela faz mensalmente e é uma experiência muito rica, porque envolve, né, vários setores da sociedade, e eu acho que é este o papel. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a própria doutora Rosa, que representa todo esse trabalho feito pela OAB, né? E aí, na sua região, com certeza, a doutora Rosa é uma referência, né? E quantas mulheres participam dessas comissões, e aqui foi mencionada, então, a doutora Andréa Tartucci, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as mulheres e todas as demais pessoas envolvidas nas diferentes comissões da OAB. Eu tenho muito prazer em sempre que me convidam participar presencialmente e agora virtualmente, né? Trabalhamos. Por favor, pedem para fechar os áudios, né? Dos que estão ainda não participando. Então, doutora Rosa, eu acho que os convidados também, eu vou ter esta grande oportunidade de rever o Luiz Fernando Penteado, né, e os outros que integram e que eu vou ouvir com muita atenção, porque eu acho fundamental este tema, né? Se nós estamos assistindo ao que estamos vendo atualmente, quanto tempo estamos lutando, né, para ver se a gente vence essa questão da insustentabilidade cada vez maior do planeta em escala mundial, global, né? E nós não conseguimos vencer. São tantos os interesses envolvidos, né, que é difícil a gente dizer por onde começar. E eu sempre digo, comecemos pela educação. Sem ela,
nós nunca teremos a construção de algo que seja duradouro, né? Que seja inserido, incorporado na consciência das pessoas e da sociedade. Então, eu pretendo agradecer esta grande oportunidade e colaborar, mais uma vez, com a UAB e com qualquer atividade que construa um mundo melhor para as futuras gerações. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A Advocacia Andreense, a Casa da Advocacia Andreense lhe agradece muitíssimo, muito grata mesmo. Doutor Luiz Fernando Penteado, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Rosa, de novo, te agradeço muito pelo convite e hoje te agradeço ainda, inclusive, mais, primeiro, por poder estar aqui, poder falar enquanto professor e não enquanto advogado, que acho que esse é o objetivo de hoje, a gente conversar um pouco sobre educação ambiental de uma forma até um pouco mais informal, num bate-papo entre todas as pessoas que estão aqui. Eu agradeço por estar presente num evento tão importante, com pessoas tão importantes também, né? O Bueno, que é um grande, hoje já amigo, né? E tem uma atuação muito importante no Departamento de Sustentabilidade lá do CIESP, com quem eu já tive a oportunidade também de palestrar, de estar bem próximo, e esse caminho da sustentabilidade em comum também está virando um caminho de amizade aos demais, e principalmente poder estar aqui presente com a desembargadora e professora Consuelo, que eu costumo dizer que todas as pessoas que passam pela nossa vida deixam uma marca, independente de quem seja, e nós somos o conjunto de todas essas marcas ao final de tudo. Mas tem algumas pessoas que deixam algumas marcas mais profundas, e a professora Consuelo, com certeza, é uma grande mentora minha na questão ambiental, foi uma grande incentivadora, desde em 2003, que eu comecei como aluno ouvinte nas disciplinas do mestrado de Direito Ambiental na PUC, que a professora ministrava, depois foi minha orientadora no mestrado também, minha chefe na pós-graduação da PUC São Paulo, e é o grande nome que a desembargadora na questão ambiental, é um paradigma, né? É uma grande doutrinadora. Então, Rosa, você já tem a capacidade profissional muito, muito grande na questão ambiental, mas também tem essa capacidade que a gente estava discutindo de conseguir unir as pessoas, de agregar, né? Principalmente essas pessoas que falam têm o mesmo discurso, estão com os mesmos valores, e todo mundo ganha também, né, dessa forma, podendo, né, participar de alguma forma. Então, obrigado, e estou ansioso aqui para a gente começar a discussão, conversa. Que bacana, Luiz Fernando. Bacana mesmo a sua colocação, os elogios para a doutora Consuelo, a quem eu assino embaixo de novo. E o Bueno, né, que faz esse trabalho bacana lá, que você também é próximo dele, faz um trabalho conjunto. Eu acho que nós, como, né, eu, simples representante aqui de uma comissão, de uma instituição e de uma subseção, né, não estou falando aqui da seccional, eu acho que a gente tem esse papel, porque levar o debate adiante é que faz com que, principalmente, as legislações sejam implementadas. Né? Eu ontem dizia para uma rádio aqui que veio me perguntar sobre um determinado tema, eu disse, eu acho que cabe a nós levar esse debate adiante. O Brasil, ele tem muita legislação, primeiro que muitas pessoas não conhecem, e infelizmente o que a gente vai tratar aqui, ninguém sabe que nós temos uma legislação posta de educação ambiental, né? Uma legislação que tem quase 10 anos, aliás, tem mais que isso, porque é de 99, né, a legislação, o Plano Nacional de Educação Ambiental, que foi regulamentado em 2002, portanto, há 18 anos, poucas pessoas sabem que existe essa legislação. E muito menos ainda se ela será implementada ou não. E é isso que a gente vai debater. E quando a gente reúne pessoas aqui de várias instituições, eu acho que a gente desperta a atenção e, quem sabe, a gente consiga, de fato, colocar a implementação dessa norma. Não é isso, João Otávio? Nós não vamos ficar falando de legislação aqui, não, de decreto, de artigo de lei, para não atrapalhar você, viu?
porque é muito chato, né? Muita gente acha muito chato falar de leis. Eu não sei, ainda vou te perguntar, você já escolheu o que você vai estudar futuramente ou ainda não? Sim, já escolhi. Eu quero estudar para ser desembargador, como a doutora Consuelo. Nossa Senhora, que bacana! Meus parabéns! Meus parabéns! Eu serei sua fã, então, também. Eu já sou fã da doutora Consuelo, vou me tornar fã sua também. Ô, João Otávio, muito prazer em te conhecer, viu? Eu estou muito feliz de ter você aqui. E fala um pouquinho de você para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Otávio Teixeira Messias, tenho 10 anos e eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando dessa live tão importante da OAB. Eu estou super feliz mesmo, e muito obrigado mesmo por estar participando. Eu estou super feliz. Quando eu fui ver, eu estava pulando aqui de alegria. Eu estava muito feliz, de verdade. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, por vocês terem me dado essa chance. Nós que agradecemos você de estar aqui, viu? Hoje vai ser uma live diferente. Eu tenho certeza que, de hora em diante, muitas pessoas vão pedir para nós trazer seus amigos, outras jovens da sua idade, um pouco mais jovens, um pouco mais velhos que você, para a gente falar desse assunto, porque vocês são o nosso futuro, né? Na verdade, não é que a gente queira transferir essa responsabilidade para vocês, mas vocês terão essa grande virtude, né, de levar adiante a preservação do meio ambiente. Tá bom? Bem, vamos tocar adiante agora, vamos para o nosso tema, então. Essa jornada de educação ambiental, como nós já dissemos anteriormente, é um evento que nós nos dispusemos a fazer semanalmente, todas as sextas-feiras, às 16 horas, para falar não só acerca da legislação em si, mas conversar com vários representantes das instituições e saber como é que a gente vai levar a implementação da educação ambiental, como ela está posta na legislação. Para isso, antes de passar para os nossos palestrantes, eu acho que é importante a gente primeiro fazer aqui para os nossos ouvintes uma breve retrospectiva, né, do que temos estabelecido para tratar dessa necessidade das questões relacionadas à educação ambiental. A gente pode dizer que tudo começou na década de 70, né? Houve naquela época um momento em que o ambientalismo, como era chamado naquela época, né? A ecologia, eclodiu no Brasil. De início, um movimento muito tímido, né? Através de críticas de professores, estudantes, ativistas ecologistas, através das ONGs, né? Quando iniciou, então, várias organizações não governamentais, e, por isso, iniciou-se, então, a institucionalização da educação ambiental. Surge, nesta época, a primeira Secretaria de Meio Ambiente, né, sem ainda um status de ministério, e é bom sempre falar isso para a gente relembrar e homenagear, né, o nosso primeiro secretário de Meio Ambiente, como eu disse, sem o status de ministros, mas podemos dizer que ele foi o nosso primeiro ministro de Meio Ambiente no Brasil, o Paulo Nogueira Neto. No governo Médici, ainda falando, né, dessa época, e lembrando que nós estamos falando da época militar, no governo Médici surgiram já alguns primeiros projetos relacionados à educação ambiental. Mas eu acho que tudo isso culminou com a Conferência de Estocolmo, onde foi criada a Carta de Estocolmo. A Carta de Estocolmo, a gente pode destacar 2, 3 itens aqui, talvez o item 2, o 3 e o 7 são importantes a gente destacar para deixar aqui registrado a importância do que ficou na Carta de Estocolmo. O item 2 já dizia que a proteção e o melhoramento do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.
O 7 dizia o seguinte, aliás, o 3, né, para não pular o 3, que o homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar descobrindo, inventando, criando e progredindo. E o item 7, para se chegar a esta meta, será necessário que cidadãos e comunidades, empresas e instituições em todos os planos aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles participem equitativamente nesse esforço comum. Isso é importante dizer, porque logo em seguida nós tivemos a promulgada a Política Nacional de Meio Ambiente, né? A Lei 6938 de 1981, que deixou claro no artigo 2º, no inciso 10, que a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Logo em seguida, nós tivemos o relatório de Blantyre, né, que deixou aquela frase famosa que todos nós conhecemos, o que é importante a gente deixar registrado aqui para todos que nos ouvem também, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Mais adiante, nós temos a Constituição Federal, que também deixou claro no seu artigo 225 que, para assegurar a efetividade do direito disposto no artigo 225, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os seus níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Um pouquinho mais adiante, nós tivemos o evento da Rio 92, onde foi, então, assinada a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. 10 anos depois, surge, então, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795, de 27 de abril de 1999, e, conforme nós dissemos agora há pouco, o decreto regulamentador, em 2002, que é o decreto 4.281, de 25 de junho de 2002. Inúmeros projetos estão no Congresso Nacional para que, de fato, seja alterado o ensino formal, para que seja instituído, nos seus vários níveis de ensino, a educação ambiental. No entanto, isso parece ainda estar longe de acontecer. Para a gente tratar deste tema, então, vamos passar para os nossos convidados, iniciando, então, pela doutora Consuelo Yoshida. Muito obrigada, Rosa. Sua colocação inicial ajuda muito para quem não tem uma retrospectiva, não é, do que tem sido feito. Realmente, tanto a ONU, né, e o Brasil, que não fez um belo papel, né, lá no primeiro grande encontro, na conferência em Estocolmo, em 72, porque como é cíclico, não, Rosa? Agora nós estamos vendo o mesmo papelão do Brasil, né, querendo colocar o progresso, o crescimento econômico na frente e dizendo até que é bem-vinda uma degradação e uma poluição ambientais. Esse discurso retrógrado, que não caiu bem, ensejou esta legislação pioneira do Brasil, né, em 81, e realmente, até hoje, a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela é muito elogiada, né? E nós estávamos, sim, na vanguarda das negociações sobre clima, esses tratados todos, esses encontros que são promovidos depois dos eventos, dos grandes eventos da ONU, né? Mas é cíclico, né? Sempre tem aflorando esse discurso retrógrado, né? Querendo crescimento a qualquer custo. E aí, então, nós temos
Eu acho que, Rosa, leis realmente não são mais necessárias. Pelo contrário, nós já temos muita legislação, né? Inclusive esta Lei da Política Nacional de Educação Ambiental de 99. Né? Ela é muito avançada. Realmente, eu fui uma admiradora, né, dos princípios, dos objetivos, mas não sai do papel. Né? E como é esta nossa legislação ampla de meio ambiente. Por isso, Rosa, eu já estou com outro discurso, sabe? Eu, sendo formadora, também agora existe uma Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e impressionante como eles mudaram o foco. A primeira coisa, quando a gente vai fazer esse curso de formação, e aí eu acho que é por aí que começa, é despertar nas pessoas, qualquer que seja a idade, as modalidades de saber. Primeira coisa é o saber ser, e aí entra a questão da ética, do valor. Se uma sociedade não tem valores, e estes valores, repara, o que está acontecendo hoje? Uma falta total de valores éticos, não é? Então, não adianta a Constituição prestigiar princípios, valores tão importantes, direitos, se a sociedade e cada um de nós não cultivarmos, não termos interiormente esta consciência do que é ser ético, não é? Então, a perda destes valores éticos, morais, não vamos nem entrar por aí, como que eu diria, é lamentável, não é? Então, olha o que se faz quando você pega os juízes que ingressam na carreira. É dar esta dimensão, são vários saberes. O primeiro deles, saber ser, ética do magistrado. É o que está faltando. Vimos alguns episódios aí. Ou seja, ensinar para o juiz que primeira coisa é a pessoa dele, né? E depois, sim, o saber conhecer, não é? E o saber fazer. Né? Então, tem várias outras modalidades de saber, mas, enfim, eu queria começar pela ética ambiental. Né? Você colocou muito bem. Então, o que eu vejo nessa lei da Política Nacional de Educação Ambiental? Nossa, valores inspiradores, assim como na nossa Constituição. E disso derivam os direitos, né? Tão importantes. Pois bem, eu vejo, Rosa, que aonde que nós cultuamos os valores? E aí começa a questão da família, da escola, integrada com a sociedade. Né? Não adianta a escola também querer promover mudanças, não é? Numa criança, se não houver esse suporte dentro de casa. Né? A pandemia ajudou a reavivar estes valores. Eu sabe que eu vejo, com todos esses problemas, com tanto sofrimento, eu vejo como positiva a pandemia, porque ela trouxe esta vida de família que nós tínhamos perdido. Eu saía de manhã, voltava à noite, eu era uma visita na minha casa. A minha filha, ela reestruturou a vida dela todinha, né? E ela consegue acompanhar, e todas as mães estão acompanhando de perto os filhos, se desdobrando, não é? Então, e para que só a dimensão do ter, não é? Coisas materiais. Nós ficamos agora com um monte de coisas em casa que não usamos. Para que tanta roupa? Para que tanta bolsa? Para que tanto sapato, né? Nós estamos trabalhando de casa com muita eficiência o teletrabalho, né? A cultura do ter, eu acho que está sofrendo um grande abalo, porque quem só tem a cultura do ter está balançado, porque perdeu, não tem necessidade do dinheiro. O que ele vai fazer com tanto dinheiro, não é? Se hoje nós estamos com outros valores, e eu acho que é por aí, né? E nós temos, então, eu vejo isso com muita boa perspectiva, as novas gerações. Né? Por isso que eu não sou crítica da lei
da Política Nacional de Educação Ambiental. Ela é muito avançada. Eu vejo tantas críticas para dizer, olha, não tem disciplina prevista, né, na educação formal, que é a educação das escolas. Por quê, gente? Porque todos os professores de todas as disciplinas deveriam estar incorporando essa dimensão ambiental. O professor de geografia também falaria da sustentabilidade, que é uma coisa muito próxima, né? O professor de história, idem. O professor de matemática, idem. O professor de português, idem. Isso é muito avançado para a nossa época. Não se deu capacitação para os professores, né? Então, a lei não saiu do papel. Vamos alterar esta lei para ter disciplina de educação ambiental? Eu não sei, né? Então, dão uma lei, mas não dão os caminhos para que os professores saibam fazer essa educação nas escolas, não é? De uma forma que a gente chama transversal. É a transversalidade. O poder público, por sua vez, também não cumpriu a sua parte, né? Foi mencionado aí por você a questão dos planos e tantas outras, os incentivos que deveriam ter sido dados, né? Então, as nossas políticas são muito bem concebidas, avançadas, com instrumentos importantes, mas o governo não implementa, não dá forma para no caso aí, as escolas, não é? Também atuarem adequadamente. E o que a gente vê, então? Muito restrita a questão dos resíduos, reciclagem, reutilização, não é? E pouca consciência de que devemos reduzir o consumo, né? Então, o consumo consciente é isto, né? Não ficarmos comprando essa cultura do consumismo que é próprio, imagina agora, né? Está todo mundo querendo alavancar a economia. Quem vai querer falar que é para comprar menos? Comprar coisas duráveis e não descartáveis, né? Então, é muito complicada essa questão do consumismo. E aí eu vejo como você faz com que uma criança aprenda a cuidar não só de si, porque todo mundo é muito egoísta, só olha para você, mas cuidar do outro, cuidar da casa, cuidar da nossa casa, que é a natureza, que é a Terra, que é o planeta, não é? Então, esta Laudato Si, não é? Que é essa encíclica escrita pelo Papa, que fala da nossa casa comum, né, que é esse planeta, ele precisa ser cuidado. Então, você sabe que se eu tivesse que refazer a educação dos meus filhos, eu teria colocado mais disciplina para que tudo coubesse na vida deles. Disciplina para eles cuidarem das coisinhas deles, da casa, me ajudar na cozinha, cuidar do irmão, cuidar do avô, cuidar dos pais. Quem não entra nessa cultura do cuidado também não vai saber se doar, né? O Luiz Fernando Penteado, que é o que eu mais me aproximo, ele é uma pessoa humana nesse sentido, ele se doa, né? Ele vai poder explicar esse trabalho voluntário que ele faz. Quem que se dedica a trabalho voluntário mostra que pessoa altruísta ela é. Então, para que eu vou me privar de tanta coisa se eu vou precisar deixar isso para as futuras gerações? Olha como é que é um pensamento altruísta, não é? Então, essa solidariedade intergeracional, que é a proposta da Constituição, ela está pouco acessível às pessoas egoístas, individualistas, que só olham para elas, né? Para que eu vou deixar de consumir? Para que eu vou ter um consumo consciente? Isto para que o planeta... que quanto mais eu consumo, mais eu retiro matéria-prima da natureza e mais eu lanço resíduos na natureza, ainda mais resíduos descartáveis, não é? Para nós é tão difícil, se a gente não começar desde a criança, ensinar o cuidado com tudo, não é? E aí a criança, ela não se sente oprimida, porque depois que ela cresce sem limites, só querendo comprar, comprar, comprar. E os pais nesse consumismo também. Que exemplo nós vamos dar para que as coisas sejam sustentáveis, um consumo consciente, racional? Então, essa é a ajuda fundamental que os pais dariam. E acho que isso agora é possível. Todo mundo em casa, né, vendo essas necessidades todas alterar. A escola, por sua vez,
cumpre o seu papel, mas não podemos deixar tudo em cima da escola, pelo contrário, não é? Então, esse entrosamento para que a gente crie o que foi dito aqui, cidadania, né? Cidadãos conscientes e essa cidadania ambiental. Todo o papel que eu faço é para cultivar esta cidadania nas pessoas. O que adianta eu ficar lá presa nos processos, né? O João Otávio falou que quer ser o desembargador, mas não para querer ter poder, para querer exercer autoridade, estar acima da lei. Não é para isso, não. Eu estou lá para servir a sociedade. As minhas decisões, elas têm que ser tanto quanto possíveis ajudar quem não tem chance, que vai no judiciário, que vai bater a porta do judiciário, porque o poder econômico, o poder político já tem chance de conseguir as coisas, né? Então, esse meu viés social, que é o viés também, que eu conheço muito bem, do Luiz Penteado, Fernando Penteado, né? É porque nós temos já esta formação voltada para a sociedade, para o social, para a parte vulnerável. E a natureza é a mais vulnerável de todas, não é? Então, quando a gente gosta tanto de um cachorrinho, de um gatinho, porque ele nos dá carinho, não é? Nós temos que fazer a mesma coisa para a natureza, para as plantas. Eles são seres vivos também, né? Que merecem o nosso carinho. Então, quantas pessoas falam que ao cuidar da planta, ao regar a planta, isso que eu estou dizendo, ensinar as crianças a fazer isso, cuidar de uma horta, não é? Descer do prédio, fazer uma horta comunitária ali. Cadê o nosso tempo para isso, né? Nós não tínhamos, agora a gente tem. Podemos ajudar a fazer isso nos nossos condomínios. Uma área, não é, de horta comunitária. É o cuidado com a natureza. Por aí vão N exemplos, né? Então, eu como magistrada, e dando aula e fazendo palestras, o que eu quero é transmitir uma forma, né, leve das pessoas aderirem às causas sociais, ambientais. Eu sempre vou querer ajudar uma pessoa que precise, que vem falar comigo. Eu jamais vou me colocar como autoridade e querer me sobrepor a ela. Não. A sociedade está cada vez mais igual, não é? Isso que a gente tem que buscar. Então, a educação é fundamental. O governo precisa fazer a parte, as escolas, mas a família, principalmente. Estou à disposição, né? E eu acredito nas futuras gerações. E nunca haver retrocessos. Gente, retrocessos, chega. A cultura é da sustentabilidade, do consumo responsável. Menos é mais. E a natureza agradece. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Fantástica a sua fala. Quanta generosidade, na verdade, na sua fala, né? Quanta solidariedade, quanta entrega, né? Quanta doação, na verdade, na sua fala, porque quem te ouviu certamente vai refletir sobre uma série de coisas. E, com certeza. A senhora tocou muito numa questão que para mim é fundamental, né? Que é esse tempo que as pessoas tiveram com a pandemia. Eu também concordo que eu acho que a pandemia de repetir muito ditado, mas eu acho que aquele ditado que diz que há males que vêm para o bem, né? A sociedade deu uma parada. A sociedade deu uma parada, né? Você reparou? Parou, desconstruiu tudo. Né? Será que nós precisávamos, né, de uma pandemia? Parada. Forçada. Então. Uma parada forçada. Perdermos pessoas, entes queridos, né? Para você ver que a vida é um fio. É por um fio que nós estamos aqui nessa vida. Será que vale a pena ficarmos só nos valendo, né, de cargos, de poder, Não, isso não importa. Somos todos iguais, frágeis. Um vírus nos mata, nos leva. É um piscar. Doutor Luiz Fernando Penteado, passar a palavra para você, com muito prazer, novamente, destacar a sua vinda até aqui e te ouvir, professor. Bom, primeiro eu quero saber se o João anotou tudo direitinho aí, que a professora Consuelo disse, porque é para anotar, guardar e reler todo ano até chegar lá
conseguir ser desembargador, né? Na verdade, acho que todos nós temos essa tarefa de anotar tudo que a professora Consuelo acabou de falar. Gostaria muito que os magistrados tomassem não só tudo que a Consuelo sempre prega, tanto na vida profissional como naquilo que escreve, na sua doutrina, mas também no seu exemplo de vida. Tenho certeza que o nosso judiciário seria muito melhor, né? E a professora já adiantou muito do que eu também gostaria de conversar aqui, então vou aproveitar algumas questões que ela colocou também, para usar esses meus 10 minutos para, de repente, trazer um pouco da minha experiência, como a professora bem disse. Eu acho que todos nós que adotamos uma linha de trabalho focada na sustentabilidade, no meio ambiente, a gente tem aquela ideia de que o mundo não se restringe a nós mesmos, né? O meio ambiente, ele é um conjunto de interações entre o ecossistema, os animais e o ser humano, então ele é muito maior do que um único indivíduo. E quando a gente trabalha com o meio ambiente, trabalha com a sustentabilidade, querendo ou não, a gente tem um pouco dessa consciência. E eu acho que um pouco da nossa função é levar também para aquelas pessoas que estão na correria do dia a dia. Claro, ninguém quer que o meio ambiente se comprometa a ponto de comprometer a saúde e o bem-estar do planeta como um todo. Mas no dia a dia, todo mundo ocupado com as suas questões, com a sua sobrevivência, com os seus planos de carreira, tentando alcançar seus sonhos. E o que eu trago, né, essa sociedade com uma velocidade cada vez maior, que não dá tempo nem de respirar. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar com a minha irmã, estava um dia um pouco mais tranquilo, minha irmã, fui trabalhar com ela ali no mesmo espaço. Ela estava trabalhando toda alucinada e ela não conseguia respirar, a respiração dela estava profunda. Eu fiquei agoniado de estar do lado dela, porque ela não respirava direito, ou seja, a sociedade que estava antes da pandemia não dava tempo nem para respirar literalmente. Quanto mais pensar no próximo, ou pensar em algo maior do que os nossos próprios problemas. Eu costumo dizer que a nossa cabeça também é um Winchester. Se o nosso Winchester estiver repleto com os nossos problemas, as nossas ambições, que são justas também, mas se estiver repleto das nossas questões, não sobra espaço para pensar no próximo, mesmo que seja, inclusive, a pessoa que está do nosso lado. Às vezes, até nossos filhos, nossos parceiros, nossos amigos acabam ficando de lado, e quando a gente percebe, a gente fica também sentindo e percebendo que nós deixamos isso passar. Eu acho que a pandemia ela veio trazer esse wake-up call, né, que a gente fala, ó, o pessoal está acordando, aquela parte do Winchester que estava muito ocupada com as tarefas do dia a dia, acabou sobrando um espaço, a gente começou a verificar que, né, não adianta nada eu estar feliz se, por exemplo, o gari não tá contente e eles fazem uma greve e aquele lixo fica nas ruas. Como dá para ser feliz num ambiente desse? Ou seja, a felicidade não tem que ser só minha, ela tem que ser uma felicidade de uma coletividade. Eu acho que a busca pela questão da sustentabilidade do meio ambiente é uma busca maior do que só eu, Luiz Fernando, ser feliz. Até porque a gente não é uma ilha, a gente é mais parecido com uma célula de um corpo bem maior e que esse corpo precisa funcionar, todos os órgãos precisam se comunicar, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E a educação ambiental é, digamos assim, a via principal, a jugular aí dessa movimentação, é o que precisa estar realmente respirando, alimentando todas as pessoas. E a professora também trouxe muito bem o que seria essa questão da educação ambiental. Ela não é um simples passar informações. A gente viu, com a pandemia, um aumento dessa empatia que ocorreu, a questão ambiental veio junto. Então, quando a gente vai tentar passar a questão ambiental, ela tem que sensibilizar da mesma forma. Uma informação por si só, ela é fria às vezes. Agora, quando eu sensibilizo, eu trago aquilo e a pessoa realmente sente a importância daquele conteúdo que está sendo passado naquela informação, aí sim eu tenho um diferencial, né? Eu costumo também dizer, sempre que eu trabalhei com empresas na questão ambiental, eu chegava para os responsáveis da empresa, não adianta você pedir para o teu colaborador, você tem que fazer isso porque a empresa quer ser uma empresa ambientalmente vista muito bem com a questão ambiental e você precisa agir dessa forma. Não, se ele não agir daquela forma em casa, na empresa vai ser mais uma obrigação.
e ele não vai replicar isso para fora, essa importância ambiental fora da empresa. E aí o efeito não vai ser surtido. Por isso que sempre que vai passar essa questão ambiental, seja dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro da família, a professora Consuelo bem disse, a pessoa tem que levar para a vida dela, tem que ser algo que ela agregue para a sua própria vida. E nesse ponto, concordo, acho que a pandemia veio para... Claro, perdemos muitas pessoas muito queridas, ninguém gostaria disso. Eu costumo dizer que a gente, até na minha vida pessoal, eu gostaria de ter aprendido o que eu aprendi sem ter passado por várias dificuldades que eu passei, mas precisei passar. E aqui na pandemia a gente está vendo exatamente a mesma coisa. Não queríamos ter passado por essa pandemia, mas agora vamos tentar também tirar uma melhor ideia. E como eu preciso, então, dessa sensibilização, tem um fator humano, você vê que essa educação ambiental ela é multidisciplinar. A professora Consuelo sabe muito bem disso, desde que eu assisti às aulas como ouvinte no mestrado, que a professora Consuelo comanda ainda ali na PUC, ela sempre trazia: eu quero ouvir todas as vozes, eu quero ouvir a empresa, eu quero ouvir o Ministério Público, eu quero ouvir os advogados, eu quero ouvir todo mundo que eu puder ouvir, porque só a soma de todas as opiniões é que eu consigo chegar a algum caminho. E na questão ambiental, na educação ambiental, é bem isso. Não dá para falar sobre educação ambiental sem falar sobre saúde. Não dá para falar sobre educação ambiental sem trazer todas as outras ciências, a engenharia, a sociologia, o direito. Não dá para falar de educação ambiental sem falar de família. Então, essa multidisciplinariedade ela é muito importante e ela precisa ser aplicada na prática. Então, até falei, né, para a Rosa, que agradecendo, que eu falaria não como um advogado, mas como um professor, e a Consuelo também já tirou isso das minhas costas, que ela bem adiantou que não é necessário mais normas, mas sim, porque a legislação ela já é muito avançada, já está abarcando todas as questões de educação ambiental. Então, se não falta legislação, falta o quê? Né? Quando a gente fala em poder público, principalmente, falta gestão e interesse. Né? A gestão na educação, claro, a gente está falando da questão da educação ambiental aqui, mas não tem como separar isso do sistema educacional brasileiro, que é falho por si só. Não é que a educação ambiental é falha, a educação no Brasil é falha. Por isso que a gente precisa trazer uma metodologia diferente para essa educação e, de repente, até usar o meio ambiente, as questões ambientais de sustentabilidade como uma locomotiva para fazer uma alteração nessas metodologias que são utilizadas majoritariamente aqui no Brasil, e que, diferentemente de países desenvolvidos, como você tem, por exemplo, a Europa você já está praticamente numa segunda geração de pessoas que tiveram educação ambiental na raiz e agora são formadores, uma segunda geração de formadores de opinião, de políticos, de responsáveis por grandes empresas que tiveram ali no seu berço uma educação ambiental mais efetiva. Aqui no Brasil a gente está chegando, ainda está numa primeira geração praticamente, a gente ainda está atrasado nisso, e o reflexo é que a comunidade europeia tem insistido nesse ponto, que a recuperação na comunidade europeia da questão econômica da pandemia tem que passar por uma recuperação ambiental. E é exatamente isso que eles têm feito. Eles destinaram R$1 trilhão para questões ambientais nessa recuperação e parte desse dinheiro, inclusive, é para os parceiros econômicos da comunidade europeia. Eu assisti um webinar que a responsável pela questão de climática do Parlamento Europeu, ela se pronunciou sobre esse 1 trilhão. Ela disse realmente que esse 1 trilhão, parte desses valores estão destinados aos parceiros da comunidade europeia, dentre eles o Brasil, só que para o Brasil se efetivar como esse potencial parceiro precisa melhorar muito, e a gente ri para não chorar, porque realmente a política ambiental no Brasil está muito atrasada há muitos anos e sem perspectiva nenhuma de melhora, ao contrário, só tem piorado. Ou seja, ou a gente realmente toma as rédeas, nessa situação pós-pandemia, que o meio ambiente vai ser o carro-chefe, o Brasil de novo vai estar com a faca e com o queijo na mão de ter uma retomada
vertiginosa e pioneira na vanguarda, aí, na frente de outros países, porque a gente tem uma gama enorme de recursos ambientais, então a gente tem a possibilidade de estar lá na frente, só que o cavalo está selado e a gente não pode perder esse cavalo selado, ou a gente monta ou ele vai embora, né? Então, de todas essas questões que a professora também trouxe, os valores são esses. Eu sinceramente espero e estou torcendo para que todo esse movimento que a gente tem visto dessa empatia, dessa solidariedade, essa compaixão e essa suposta alteração de valores realmente sedimentar, ficar, agregar na sociedade como um todo e continuar daqui para frente. Eu realmente não gostaria de ver, olha, estava todo mundo desesperado, todo mundo dentro de casa, aflorou e, de repente, volta aquele mesmo padrão de consumo, padrão de velocidade de informações, de pessoas preocupadas com seus próprios problemas, né? Sem contar que quanto mais a gente se preocupa com os nossos próprios problemas, mais a gente foca, maiores eles vão ficar. E a hora que a gente se preocupa com um problema coletivo, são mais pessoas se preocupando, mais pessoas buscando solução, a qualidade de vida vem de uma forma, na minha visão, como consequência, inclusive. Então, gostaria muito que esses resultados sejam permanentes, principalmente aqui no Brasil, que a gente também, no Brasil, o nosso Winchester está muito ocupado não só por problemas de pandemia, mas problemas políticos, problemas econômicos, e será que sobrou o Winchester, espaço no Winchester para agregar esses valores e a gente daqui para frente também continuar nessa construção desses valores e trazer o Brasil para essa vanguarda que a gente realmente tanto quer? Então, de novo, né, o professor Bueno está aqui também, né, essa questão da sustentabilidade, a educação ambiental, o nome é educação ambiental, mas na prática é uma educação da sustentabilidade. É o ambiental, é o social, que é muito importante, o econômico também, mas o econômico já vem, o Winchester já está bem ocupado pela questão econômica. Está faltando o social e o ambiental, e aí é o olhar o próximo, é o trabalho voluntário. Eu, pessoalmente, se eu não... É uma questão muito pessoal, eu realmente sinto falta, se eu não tiver envolvido em alguma questão de trabalho voluntário, eu não fico bem comigo mesmo. Então, a professora Consuelo trouxe, isso é meu, e ainda tenho a possibilidade de, no trabalho, trabalhar com a questão ambiental, que também é algo que, para mim, é muito importante, não está relacionado só à minha carreira, né? Viu, João? Quando você for desembargador, não é só a sua carreira, não é só o poder, é a tua família e todas as famílias. Então, muito legal que você está aqui com a gente, podendo trazer um pouquinho dessa tua alegria, desses teus sonhos para a gente, que é sempre renovando toda a nossa esperança. Bom, mas eu também não quero falar muito, vou deixar um pouco para a gente conversar mais para frente, quero ouvir os demais. E, de novo, Rosa, muito obrigado. Professora Consuelo, muito obrigado também, minha grande mentora. Estou à disposição. Nós que agradecemos, Luiz Fernando Penteado. Fantástica a sua fala também. E importante que você destaca em relação aos impactos, né, da pandemia. Na verdade, como a doutora Consuelo também colocou, apesar de tudo, nós teremos impactos positivos, né, em algumas questões, né, porque, veja, essa semana passada, principalmente, tivemos um exemplo na área ambiental, ambiental não, né, mas também na social, que deixa claro que o consumidor ele não vai mais adquirir produtos, ele vai aprender a não consumir mais produtos maculados pelas questões ambientais, sociais, né? Eu acho que toda essa situação gerada pela pandemia e, coincidentemente, vejam que interessante, né? A questão midiática em relação à pandemia e a questão ambiental, parece que elas se acumularam de uma forma, né? Nós nunca tivemos tanta mídia em cima das questões ambientais,
mas elas não estão totalmente relacionadas com a pandemia, né? E, de repente, isso se tornou algo tão estrondoso e que acabou beneficiando, né? Houve um impacto positivo nisso, porque 10 dias atrás nós tivemos aquele impacto econômico que acabou fazendo com que vários investidores, grandes grupos, desse um basta, né? Ou vocês tomam providência em relação às questões ambientais, ou a gente retira os nossos investimentos daí. Quer dizer, isso não tinha uma relação direta com a pandemia, né? Mas, curiosamente, acontecendo no momento em que a pandemia está aí ainda no ápice, infelizmente, né? Mas vamos ouvir quem conhece um pouco mais dessas questões econômicas, Luiz Fernando Bueno. Mais uma vez, Luiz Fernando, muito grata, e seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, na UAB Santo André, e a palavra está com você. Legal, obrigado. Olha, é muito difícil, né? Falar depois da doutora Consuelo, depois do doutor Luiz Fernando, é complicado. Sobrou pouco para falar, mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aí, até para levar a bagagem para o João, né? Que quando chegar lá na profissão que ele almeja, ele tem que lembrar que a gente é todo do seu amigo, hein? Pode esquecer da gente, não, tá? Bom, seguinte, maravilhoso, gostei demais do que vocês falaram, tem absolutamente tudo a ver com o que eu pretendo falar para vocês. Eu anotei várias coisas aqui, mas eu não queria comentar do que eu anotei, porque senão eu vou perder a minha linha de raciocínio. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre sustentabilidade, mas bem rápido. Para falar para vocês, sustentabilidade, naturalmente, vocês conhecem muito, né? Mas talvez o público nos atenda, tá? A visão da indústria com relação à questão da sustentabilidade, né? Então, isso vale para a indústria, mas vale também para a nossa vida pessoal, vale também para o governo, vale para todo mundo que trabalha com gente, que trabalha com processos. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a questão ambiental, né? A questão de você proteger o meio ambiente e tudo mais. Mas e também a questão de você divulgar as coisas que você faz, a filantropia, assistencialismo, investimento social privado, o marketing, tudo isso aí vem dentro do pacote, né? As pessoas imaginam que é isso, tá? Na realidade não é, né? A gente sabe que quando você fala da indústria, ou mesmo do governo, toda empresa tem o seu papel social, né? Qual é o papel social da sua empresa? Qual é a razão social? Se eu perguntar onde vocês trabalham, vocês vão falar, qual é a razão social da tua empresa? Então, é importante que isso seja feito. Mas uma empresa ela não é responsável socialmente se ela não tiver o que o Luiz Fernando falou, o equilíbrio entre econômico, social e ambiental. Esse equilíbrio tem que existir, né? E tem mais algumas coisas, alguns autores que gostam de colocar mais alguns ingredientes nesse tripé da sustentabilidade, que é a generosidade, que já foi dito aqui, né? Até pelo professor Rogério Ruschel, escreve bastante sobre isso, sobre a questão da generosidade, e o nosso parceiro de CESP Campinas, o José Raul Fabre, ele fala muito na educação ambiental, que tinha que estar no tripé da sustentabilidade, mas a gente também sabe, o Luiz Fernando comentou, que a educação ambiental está dentro da questão da educação como um todo, né? Da educação como um todo. Então, se uma empresa faz esse equilíbrio econômico, social e ambiental, ela é responsável socialmente, mas ainda não é sustentável. Para ela fazer a sustentabilidade vigorar, há necessidade de 3 pequenos ingredientes. Primeiro, sustentabilidade você não faz sozinho, você faz em rede, né? Tem que envolver todos os atores, todos os públicos, todos os stakeholders com os quais as nossas empresas se relacionam, o governo se relaciona. Não interessa o tamanho da empresa. Eu tenho que fazer junto, né? Eu tenho que fazer em rede. Eu tenho que fazer pelo engajamento e pelo convencimento, não pela força. Daí tenho que buscar o atendimento de uma agenda nacional de desenvolvimento. Eu não posso pensar só no meu umbigo, só nos meus propósitos, no que eu quero, só na minha região umbilical. Eu tenho que fazer pensando em todo mundo. Quando eu fecho esse circuito inteiro, eu posso dizer que eu sou uma empresa sustentável, né? Então, é grande a sustentabilidade. A sustentabilidade é um grande guarda-chuva onde o ambiental está dentro, o responsivo ambiental está dentro. Tem mais alguma coisa que é interessante. A base da sustentabilidade, como a professora
a doutora Consuelo comentou, ali tem a transparência, tem a ética, tem o respeito à diversidade, que a gente tem que tratar com muito cuidado. E quando você fala de respeito à diversidade, eu estou falando de diversidade em todos os aspectos. Estou falando de gênero, etnia, orientação sexual, idade, religião, nacionalidade, pessoas com deficiência. Por quê? Porque eu tenho que incluir, porque eu tenho que dar dignidade, porque eu tenho que dar equidade, porque eu tenho que dar liberdade. Então, a base: transparência, ética, respeito à diversidade e governança corporativa, né? Que ali tem equidade, tem responsabilidade social, tem accountability, que é a prestação de contas, né? Tem... É tudo um pacote só, é tudo dentro de um grande guarda-chuva. Então, a educação ambiental, se a pessoa não tem a educação lá na base, a educação em valores, que nem falava, na família, nas escolas, as diretrizes de base da educação não tiver essa questão, obviamente que a pessoa vai ser mal educada do ponto de vista ambiental, né? Ela vai fazer tudo mal, de uma maneira não educada. Quer dizer, não é que a pessoa não presta, não vale nada, a pessoa é mal educada. Muitas vezes ela é ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ignorar realmente a coisa. Então, quando vocês falaram, o professor Consuelo, o Luiz falou sobre a questão da educação ambiental, eu fui anotando algumas coisas aqui. Eu vejo, não gosto do termo novo normal, mesmo porque eu acho que não tinha absolutamente nada de normal antes da pandemia. Tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de mostrar, que novo normal? A gente não vive um novo normal, graças a Deus, porque não tinha normal lá atrás. O que talvez a gente viva é o novo presente. O que a gente quer fazer daqui para frente? Né? Qual é o nosso legado? O que a gente pretende deixar para o futuro das próximas gerações? Né? Durante uma boa fase da nossa vida, a gente pensou que a gente queria ser como quando crescer. A idade do João. O João quer estar pensando agora no que ele quer ser quando crescer. Nós, que já temos a nossa formação, nós temos que pensar o que nós queremos ser quando morrer. Que legado a gente quer deixar para os futuros das próximas gerações? Qual é o nosso papel? Né? Falou de voluntariado, eu sou voluntário no CIESP, estou levando o lecionando comigo para mais uma obra de voluntariado, vou colocá-lo agora no Departamento de Sustentabilidade, vai ser uma honra recebê-lo lá. A pandemia, ela veio para dar um tapa na cara da gente. Porque não bastou a Carta da Terra, não bastou a carta do chefe de Seattle, não bastou uma série de documentos que aconteceram para a gente entender, né, que nós estamos indo rumo ao Hexa, sexta geração assumida à face da Terra, se a gente não endireitar, se a gente não colocar a nossa pegada ecológica adequadamente. Né? Atender às necessidades do presente, que a Rosa comentou, que veio da Brundtland, da Brundtland, talvez não dá mais para atender as necessidades do presente como a gente vinha atendendo. Nós vamos ter que melhorar essa pegada, não dá mais. Né? Então, se falar em educação, tudo passa pela educação, tudo, absolutamente tudo, educação em valores. O meio ambiente está no meio da gente. Né? Não é para você ser ecochato ou biodesagradável, não é nada disso que o André Trigueiro costuma falar nas palestras dele. Você não tem que ser chato, biodegradável, desagradável e ecochato. Você tem que realmente fazer a sua parte. Né? Como diz a física quântica, não tem parte sem todo. Né? A gente tem que descobrir qual que é o todo e fazer a nossa parte dentro desse todo. Agora, falando um pouquinho sobre as falas do Luiz e da professora Consuelo, doutora Consuelo, a questão do saber ser, né? Mais do que saber ter, a questão das necessidades, que eu já falei do consumo consciente. O Instituto Acaturo de Consumo Consciente fala muito bem sobre isso, né? Que nós temos que pensar nos 3 R's: reduzir, reutilizar e, por último, reciclar. Né? Por isso que vem a economia circular, né? Do berço ao berço, não do berço ao túmulo. Tudo isso é importante. A gente está num processo que eu acho extremamente positivo. Né? A gente pega, por exemplo, o Larry Finkel, um dos maiores investidores, 3 trilhões de dólares para colocar no mercado, dizendo o seguinte: ou vocês fazem sustentabilidade na estratégia e não pautas de projeto, ou não vai ter dinheiro para você fazer seus negócios. É simples assim, é o pretinho básico. Né? Davos também mandou esse recado, o Fórum Mundial, Econômico Mundial, mandou recado.
Davos, no Fórum Econômico Mundial, falando sobre sustentabilidade, né? Todo ato de consumo gera impacto, fala o Elo Mater do Instituto Acatu. Ou seja, não dá mais para ficar consumindo. É que alguém comentou aí, nós estamos presos dentro de casa com todas essas coisas, não temos dinheiro para gastar, não podemos fazer nada. Com um monte de coisa, não dá mais para... closet dentro do closet, do armário. É uma loucura. Né? Então, eu acho que o que falta, basicamente, dentro dessa conversa toda, é isso, essa presença do João Otávio aqui. Para mim, eu ganhei um dia. Né? Para mim, foi uma excelente ideia, Rosa, porque o que a gente precisa é educação em valores, e a educação em valores vai até os 7 anos de idade, de 7 a 8 anos. Depois, a gente fica com essa coisa das universidades colocando no mercado caminhões e caminhões de profissionais que estão indo para o mercado para se dar bem, para ganhar dinheiro, para ser exitoso, custe o que custar, CQC, custe o que custar. Então, eu acho que a gente tem que parar, pôr a mão na consciência, pensar e falar o que eu posso fazer. Nós estamos reestruturando o Departamento de Sustentabilidade do SESC Campinas exatamente no meio de uma pandemia, tudo com reunião pelo Zoom. Trouxe o Luiz Fernando a bordo. Segunda-feira nós vamos apresentar um projeto do SESC para aumentar o escopo de atuação do departamento. O Luiz vem com a gente na economia circular, na economia verde, para falar sobre governança corporativa. Eu acho que todos nós temos que fazer muito, mas fazer é botar a mão na massa, é executivo com a mão na massa, é fazer com que a sustentabilidade se viabilize na prática. Não fica essa coisa de ficar falando. Suas palavras falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Desculpa, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. É prática na teoria, é fazer acontecer. Né? A gente vê as pessoas falando de ESG, né, professor Luiz Fernando? ESG já existe há muito tempo. Ultimamente a gente tem escutado falar muito mais de ESG. O que é ESG? Né? É ambiental, social e governança. É o tripé da sustentabilidade. Agora está todo mundo falando de ESG. A Sônia Favaretto, que esteve com a gente no CIESP, ela quer colocar mais um E na frente, que é o E do econômico. É óbvio, tem que ter. Gente, nenhuma empresa é filantrópica, nenhum governo é filantrópico. Tem que ter resultado, tem que ter retorno sobre investimento. Então, mas tem que ter equilibrado. Tá? Então, esse é o recado que eu deixo aqui hoje, nessa discussão com vocês, que são doutores da advocacia, são profissionais muito ligados à área. É isso. É um pouco essa visão da sustentabilidade como um todo. É um grande guarda-chuva, aonde o meio ambiente está lá dentro, o importante é responsivo. Só que nós temos que fazer mais do que isso. Né? Nós temos que trabalhar com ética, com transparência, com respeito à diversidade e com uma arquitetura de governança corporativa, seja ela na empresa privada ou na empresa pública, muito importante. Tá? Então, agora vamos abrir para os debates. Agradeço muito a participação. Fiquei muito contente de escutar o Luiz, a doutora Consuelo, a Rosa. E agora eu queria escutar um pouquinho o João, parece que é o João que vai falar agora. Estou muito curioso. João, estamos juntos. Eu que agradeço te ouvir, viu, Luiz Fernando Bueno? Até porque você, aqui com a gente, você está representando o Centro das Indústrias, né, de São Paulo, da sede lá de Campinas, então o que você fala está ressoando da indústria. Né? E até outro dia, o que a gente ouvia muito, né? O Luiz Fernando, a doutora Consuelo pode dizer isso também, mas o que a gente ouvia muito era assim: mas o empresário, principalmente aquele médio pequeno porte, né, ele está preocupado lá em pagar os impostos, em pagar a folha de pagamento. Imagine que ele vai se preocupar com o meio ambiente, com responsabilidade social. Isso há muitíssimo pouco tempo atrás. Né? A gente ouvia esses comentários, né? E hoje, se você não pensar nesses dois itens, principalmente,
aí é que a sua economia, que as suas finanças mesmo vão por água abaixo, né? Quer dizer, é um novo tempo, é um novo discurso. Se você não pensar nas pessoas, a indústria que não pensar na pessoa, no seu colaborador, ela está, e no meio ambiente, ela está fadada à falência, né? Ao fechamento dos seus negócios e das suas atividades. Isso repercute hoje de uma forma que há muitíssimo pouco tempo atrás a gente não via. Então, ouvir principalmente você falando com essa representatividade, a gente retorna no tempo e vê o quanto as coisas mudaram em pouco tempo, né? Graças a Deus. Rosa, E todos... Oi. Só pegar um gancho na tua fala rapidinho, que eu acabei esquecendo e gostaria de completar. Quando as empresas chegam para mim dizendo assim, não, mas eu sou pequeno, eu não consigo fazer nada, eu falo, faça eficiência hídrica, eficiência energética e cuide do seu resíduo, que resíduo hoje não é lixo mais. Você nem pode chamar alguém que você não gosta, que você acha que está com uma atitude que não é legal, de esse cara é um lixo. Que lixo tem valor. Lixo é... Exatamente. E os 3 pontos mais que eu enalteço com o coronavírus, com a Covid-19, com a pandemia, primeiro, é foco nas pessoas, é gente. Trabalhar com gente. Segundo, a sustentabilidade como um todo veio para ficar. Não, tanto é que a GV está divulgando que agora vai ter uma lei de responsabilidade social. Porque não adiantou você fazer pelo engajamento, pelo convencimento. As pessoas não estão entrando. No compliance entraram porque tem multa, porque tem penalidade. Um terceiro ponto que é importante é a questão da tecnologia. Né? A tecnologia era uma ferramenta, hoje ela é estratégica. As pessoas estão em casa, todo mundo precisa de tecnologia para fazer as coisas acontecerem. Muito bem. João Otávio, estamos todos aqui curiosíssimos para ouvir você, viu? Te agradecer também pela sua presença, agradecer muito pela doutora Consuelo Yoshida ter pensado naquele momento que não seria absolutamente nenhum incômodo trazer a sua fala para cá. Se você não estivesse aqui presente por algum outro compromisso que você tivesse, certamente nós iríamos colocar a sua mensagem, mas é lógico que é muito melhor ter a sua presença aqui, tá bom? Tá bom. Bom, hoje eu vim falar sobre os novos lixos que estão sendo jogados na costa francesa. Bom, esses lixos são as máscaras que a gente usa para se prevenir do coronavírus. Assim como a gente não pode jogar lixo no chão, a gente não pode mesmo, porque as máscaras, como a gente vai usar, se a gente usar e a gente tiver contaminado, a gente também vai contaminar a gente e também os outros. Isso é uma questão de senso. A gente sempre tem que pegar a nossa máscara e descartar no lixo direto. E também queria falar sobre as queimadas. As queimadas pioram nosso ar. E quando tiram as árvores também pioram mais ainda, porque daqui a uns anos, como que a gente ia conseguir respirar? Antigamente, o ar era super bom, super legal, super bom mesmo, e a água também, super pura, super boa. E hoje em dia, a água é muito difícil de se encontrar também. 3% de água potável no mundo a gente tem, né? E o resto é tudo água salgada. E também o mundo daqui a alguns anos, como que a gente vai conseguir respirar sem as árvores? Como que a gente vai conseguir beber água, sendo que a gente já gastou toda a água que a gente tinha na época que a gente podia beber? Isso que eu quero refletir sobre essas coisas também. Na costa francesa, em vez dos lixos serem descartados e jogar no lixão, eles são descartados direto no mar. Então, vai ser mais... Quem ir lá na costa francesa e pesca peixe, vai ser praticamente o peixe já com corona. Então, é uma questão de senso também. Você pode jogar no lixo, que é muito melhor e vai ajudar a gente conseguir viver mais. Um monte.
Tá no mute. Né, que você me mandou um áudio para querer falar o quê? Você queria se engajar em quê? Que você falou que você não queria ficar só vendo as queimadas. O que você queria? Participar de quê? Eu também queria participar de várias ONGs, você falou, né? ONGs, para eu conseguir pelo menos fazer alguma coisa, para eu não ficar só reclamando. Mal, ficar tipo só olhando as queimadas, eu vejo isso quase todo dia. Então, se eu ficar só olhando e só reclamando, não vai acontecer nada. Então, eu prefiro muito mais entrar numa ONG para fazer a melhora do nosso país. Aqui, a gente conseguir respirar melhor e ter uma água melhor também. Muito bom. Parabéns, viu, João? Ô, Muito João, orgulhosa, viu, da eu sua dar uma atitude. palavrinha pro João. João, toda vez que você aponta para os outros, dizendo, olha, o problema é você, tem sempre 3 dedinhos apontados para você. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer sempre, a gente fazer, não ficar apontando para os outros só. Isso vem do budismo. Deus, você está certíssimo. Parabéns pela sua fala. Obrigada. Excelente. Ô, João, deixa eu só matar uma curiosidade aqui e que sirva também para deixar registrado. Em relação à sua escola, você tem algum programa de educação ambiental? Na minha escola, a gente não tem nenhum programa de ambiental, mas pelo menos a gente faz a nossa parte. Jogar as nossas coisas que estão para jogar no lixo, jogo direto no lixo. Perfeito. Muito bem. Muito feliz com a sua vinda aqui, viu? Já fica o convite registrado para você vir participar outras vezes. E a doutora Consuelo está sem som, doutora. A doutora Consuelo Yoshida provavelmente deve conhecer algumas organizações que, de repente, você pode fazer parte, mas eu quero deixar registrado aqui também para você o convite, se inteirar um pouco mais acerca do Rotary Internacional, que é uma instituição, uma organização não governamental internacional, talvez uma das maiores, né, que existem, e que tem um projeto este ano muito bacana acerca do meio ambiente, tá? E então fica aqui o convite, e eles têm os grupos para as crianças, né? Os Rotary Kids, fica aqui registrado para você procurar se inteirar acerca desta ONG. Fica a dica. O Luiz Fernando Penteado, não sei se teria alguma dica de ONG que ele possa participar e se inteirar um pouco. Olha, assim, num primeiro momento, não, o que eu deixaria de dica... É interessante, não é, Luiz Fernando? Quando ele me pergunta de ONG, que criança possa participar, sabe que eu não tive resposta? Exatamente. Impressionante. Eu fui atrás da SOS Mata Atlântica para ver pelo site deles, né, alguns projetos, mandei para ele e tal, né? Mas que coisa, não, será que as ONGs, elas... Eu sei que a SOS tem alguns lugares, eu até mandei para ele, mas eu nunca tinha tido essa curiosidade, né? A gente só fica no nosso meio, olha como a gente é, né? E não vê crianças. Quando as crianças têm interesse, as ONGs também devem ter, né? Esses projetos para crianças. Exatamente. Uma criança pequena. É muito interessante, Consuelo. Nossa, demais, assim, a gente pega a gente desprevenido, né? E a gente tem um monte de... a gente conhece um monte de ONG mais específica. Ela é gerente, né, da empresa onde o meu filho trabalha, e daí ele me grava esse áudio, né? Olha, eu consegui o seu contato pelo Dr. Rubens, a minha mãe, ou seja, o Dr. Rubens é o chefe da minha mãe, sabe aquele jeitinho dele? E eu queria não só ficar vendo essas queimadas, mas eu queria entrar numa ONG. Eu falei, gente, eu não sei. João, minha dica seria, você deve ser mais craque de Google que todos nós aqui, e de repente vai pesquisando, vai tentando entender o que cada ONG está fazendo, de repente uma ONG pega um pouquinho mais naquilo que você gosta, se é mata, se é mar, se é ar, se é solo, se são os animais, e aquela que bater, eu acho que você pode procurar e bate na porta mesmo, faz um contato, tem redes sociais, você também deve ser muito mais craque que eu nisso, sai perguntando, sai se mostrando interessado, e outra, assim,
não é porque você é jovem que você não pode ser um jovem empreendedor da sustentabilidade. Então, de repente, poxa, não tem nenhuma ONG que está se movimentando da forma que eu acho que deveria se movimentar, se junta com alguns amigos, pede ajuda do pessoal. Eu já me coloco à disposição aí, se você precisar, tenho certeza que todo mundo aqui também. E olha, que ajuda legal, João. Você não imagina como o doutor Luiz Fernando pode fazer isso, né? Essa nossa live aqui está aproximando as pessoas, né? Com certeza, viu, João? Eu gosto muito do doutor Luiz Fernando Penteado e, olha, a concepção, né, dentro do CIESP, do xará do doutor Luiz Fernando. Fantástico. A gente vai sumindo, a gente vai sumindo. É uma dica legal para o João, é o seguinte, existe um instituto que eu comentei aqui, que é o Instituto Acatu. Acatu. Que é muito bacana para você entrar lá, dar uma fuçada, falar sobre o que é o consumo consciente, como é que você deve fazer a reutilização, reciclagem. Também tem o Ethos, que é um instituto também, que é o foco do Instituto Ethos é na questão da sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né, dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, o Instituto Ethos fala bastante sobre isso. Tá? Eu acho assim, dá uma olhadinha lá, tentar entender, tentar ver o que está sendo feito, porque você vai nascendo algumas ideias para você vai fortalecendo o seu conteúdo para, eventualmente, depois empreender, como o professor Luiz Fernando comentou, numa área que, eventualmente, você perceba que tem mais campo, que você possa ter espaço para trabalhar, para fazer algum trabalho. Nós temos um exemplo de uma ativista sueca, a Brenda, se não me engano, que ela faz um trabalho espetacular junto aos jovens da idade dela contra o aquecimento global. Ela começou fazendo isso nas escolas. Né? Hoje ela é super premiada na Europa, é muito reconhecida na Europa. Tem muita gente que não gosta dela, ela tem muito meme na internet falando mal dela, mas ela já recebeu muitos prêmios. E também é uma jovem, né, ativista. Sem dúvida. Né? E faz um trabalho, pelo que me consta, é um trabalho espetacular. Tem muita gente que tira sarro, tá? Mas eu acho que vale a pena esse trabalho, João. O futuro está na sustentabilidade. Sabe que, ouvindo você, Luiz Fernando, eu me recordei aqui também, até outro dia, até janeiro, eu estive no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E lá tinha um grupo que foi se apresentar para a gente, e falando aqui do exemplo, né, e de fazer aquilo que, começando por dentro da sua própria casa, e às vezes na sua própria rua, na sua própria comunidade. Esse grupo, eles iniciaram fazendo um trabalho num grupo escolar público, perto da sua casa, né? E eles, então, conversaram, porque, veja, nós temos que pensar também, e vocês vão de concordar conosco, que eu penso isso, que o maior problema de educação ambiental está na rede pública, daqueles que têm menos acesso, daqueles que têm menos estrutura, né? Como pedir, por exemplo, a gente fala muito em reciclar, né? Como é que você vai pedir, né, Luiz Fernando Penteado, por exemplo, numa comunidade que mal tem acesso ao saneamento, que não mal tem acesso na época agora de pandemia, nós tivemos isso muito ressaltado, a questão da água, né? Muitas comunidades não tinham o básico para lavar as mãos para se proteger do vírus, porque, e veja, o mesmo marco legal do saneamento, né, que fala, né, nessa abrangência em tão pouco tempo, como é que nós vamos conseguir atingir essas comunidades para levar o saneamento para essas pessoas? Aí você fala, Luiz Fernando Bueno, como é que você vai pedir, por exemplo, para um garoto da idade do João Otávio, que mora numa comunidade que não tem o mínimo de dignidade possível, e falar para ele reciclar, né? Fala, não, você tem que pegar o seu lixo e você tem que separar e você tem que colocar lá na comunidade, num ponto comum, onde geralmente é assim que acontece, porque o caminhão do reciclável vai passar lá. Isso é impossível, né? Se nós não fizermos uma base na escola onde esse garoto estuda, né, para que ele comece a formar dentro da comunidade dele um outro parâmetro ambiental daquele que ele convive diariamente, nós não vamos conseguir.
Então, é essa educação ambiental que eu acho que deve ser a nossa fala maior aqui. Eu acho que ela tem que gritar para os menos favorecidos, para aqueles que não têm o mínimo necessário ambientalmente falando, né? A Política Nacional de Educação Ambiental fala também numa ANA, né, do saneamento básico, não é isso, Luciano Penteado? Onde você tem que ter uma agência controladora. A Política Nacional de Educação Ambiental também fala isso, né? E você deve dar a atribuição para um centro que terá a atribuição de controlar esses recursos e, de fato, implementar a Política Nacional de Educação Ambiental. Mas de onde virão esses recursos, né? De onde é que nós vamos tirar esses recursos para, de fato, implementar a educação ambiental de base? Para esse público que eu estou falando, para essas pessoas que eu estou falando. Ô, Rosa, tem um detalhe aí também na sua fala que eu queria pegar um gancho, é essa questão da reciclagem, por exemplo. Nada adianta você fazer uma reciclagem numa cidade que você não tenha tratamento desses resíduos recicláveis. Então, é o que eu falo do todo da parte, né? Então, se a gente tem na cidade aonde destinar o lixo reciclável, então você tem um todo, cada um fazendo a sua parte, e o processo fecha. Quando você não tem isso, fica complicado, porque, por exemplo, eu pego aqui no meu condomínio, a cidade não tem a reciclagem, né, de resíduos sólidos, dos produtos que são recicláveis. Então, aqui no nosso condomínio, a gente fez um todo, ou seja, a gente separa e manda para uma ONG que vai trabalhar esse processo, né? Então, João, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se existe uma orientação geral de como proceder, e todo mundo está fazendo aquilo bonitinho. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente está achando que nós estamos fazendo a nossa parte, não estamos fazendo nada. Porque tudo aquilo que foi coletado vai tudo para o lixão, vai tudo para o aterro. Se eu tivesse para besteira, Luiz, você me corrija. Mas é isso que acontece. A gente limpa, lava, tudo bonitinho, coloca na reciclagem, bota tudo no mesmo saco, vai tudo para o lixão, vai tudo para o aterro e não resolve. Né? Então, aqui no condomínio, quando eu descobri que estava acontecendo isso, eu meti a boca no trombone. Falei, não, nós temos que contratar uma empresa de reciclagem que vinha buscar esse resíduo. Né? Porque aí eu estou fazendo a minha parte dentro de um todo. Né? Que isso é importante. Exatamente. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final aqui, infelizmente, né? A nossa live teria uma duração de 1h, 1h15, nós estamos aqui há 1h30, e é um tema que ele desperta, né? Nós ficaríamos aqui mais 1 hora, 2 horas falando sobre o tema. Eu vou passar agora para cada um fazer as suas considerações finais, fazer aqui um fechamento e vamos marcar as próximas, né? Com certeza esse assunto ele deve ser levado diuturnamente. Eu falo que é um assunto que diuturnamente você deve falar dele, né? Porque todo dia na sua casa você tem um tema ambiental para tratar. Vou começar pelo Luiz Fernando Bueno para as suas considerações e encerramento, Luiz Fernando. Legal. Eu quero pegar uma frase do Fábio Barbosa, né, que é um grande exemplo, né, de um empresário, né, que começou o trabalho de sustentabilidade do Banco Real. O Real foi comprado pelo Santander, ele foi colocado como CEO do Santander, fez um trabalho espetacular. Hoje ele é conselheiro de administração de várias empresas, e ele diz o seguinte, que na sustentabilidade não existe off, a gente tem que estar sempre on, o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro esperto, não dá para amolecer. Rosa, eu queria te agradecer pela oportunidade, pela generosidade de ter me chamado para participar de uma live desse nível de competência, envolvendo essas pessoas muito importantes, muito sábias, né? São pessoas com sapiência muito interessante, que me agregou muito valor. Queria agradecer pela surpresa de ter nessa live uma criança, um jovem, o João Otávio, que além de ser muito inteligente, é muito simpático, é palmeirense, tudo bem, isso não vamos discutir essa questão aqui, tirou meu time do Campeonato Brasileiro, do Paulista, mas não tem problema também,
Mas eu gostaria muito de te agradecer, viu, Rosa, e abraçar todos aí, em seu nome, pela oportunidade dada. E Casa da Indústria, CIESP Campinas, está à disposição da OAB assim que for necessário. Também a professora Consuelo queria deixar as portas abertas do CIESP Campinas, sempre que precisar de alguma coisa, vislumbrar alguma coisa que a gente possa fazer junto, pode me procurar, pode procurar o Penteado, que a gente está chamando de Penteado, porque agora são dois me ensinando lá, ficou complicada a situação, né? Então, eu virei Bueno, ele virou Penteadinho, né? E nós estamos juntos lá, se for alguma coisa. Um abraço para todos, feliz Dia dos Pais, para quem é pai, né? E vamos partir para o final de semana. Um grande abraço a todos. E que Deus proteja a todos nós. Amém. Obrigada, Luiz Fernando Bueno. Leve o nosso abraço, a nossa gratidão e estaremos juntos, sim. Quero levar adiante esse projeto através de outras instituições. Nós temos o CIESP Santo André aqui, através do seu diretor, Norberto Perrella, também sempre conosco. Quem sabe façamos um grande evento ampliando essa nossa rede em prol da educação ambiental. Muito obrigada, Luiz Fernando Bueno. Valmir Caldana, que é o nosso diretor jurídico do CIESP Campinas, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. O que você precisar do departamento jurídico do CIESP Campinas, pode contar com a gente. Muito obrigada. Luiz Fernando Penteado. Muito obrigada. Desculpe tomar tanto seu tempo, né? A gente faz uma programação, às vezes, com um determinado tempo e, felizmente, ultrapassamos. Hoje foi por um bom motivo. O que é isso. De novo, Rosa, agradeço muito, não só por estar na presença de pessoas tão capacitadas e queridas, né, pessoalmente para mim, mas por esse formato de poder trazer o João aqui para conversar conosco. A gente tem, na época da pandemia, a gente foi inundado por webinars, lives, e a ponto de a gente chegar a uma situação falando, não aguento mais um webinar, não aguento mais uma live, e esse teu formato, essa proposta sua e da Consuelo foi realmente diferenciada. Saio dessa live renovado por tudo isso, por tudo que todos falaram, pela participação do João. De novo, renovando, João, se alguma hora você achar interessante, conta com a gente, conta comigo aí para o que você precisar. E estou à disposição de todo mundo. Obrigado. Fico aqui também com tudo anotado, vou levar tudo que foi dito aqui para o meu dia a dia também. Aprendi muito. Nós que agradecemos, viu? Leva o nosso abraço aqui da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, os nossos agradecimentos em nome da nossa subseção. Você que representa também, né, o Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, nós não destacamos isso inicialmente, e que representa grande parte da advocacia ambiental, super competente advogado, e agora no CIESP, acumulando lá esse voluntariado, né, junto ao CIESP. Tenho certeza que vocês farão grandes feitos lá, e quem sabe você não vem acumular também todo esse conhecimento e todo esse voluntariado de lá aqui para nós também no ABC. Muito grata, Luiz Fernando. Obrigada mesmo. E não é sem motivo que eu deixei para a doutora Consuelo Yoshida, então, encerrar, por último, privilegiando aí a senhora para fazer o encerramento dessa live. Muito obrigada. E olha, eu também saio engrandecida desta live. Todas as vezes, qualquer que seja o evento, qualquer que seja a audiência pública que eu promovo, como você estava falando, eu quero ouvir todo mundo num processo para eu poder construir junto uma decisão. Nada nessa vida pode ser imposto de cima para baixo, porque senão você não cria esse comprometimento, né? Então, quando se constrói junto algo, você tem mais eficiência, você tem mais resultado, porque eu fiz parte. Então, essa ideia do pertencimento, né, é muito importante. Eu gosto muito mesmo de construir, porque todos sentem um pouco parte dessa construção, né? E eu, sinceramente, eu voltaria e construiria tijolinho por tijolinho, não é? Tudo o que eu consegui, trazendo pessoas para mim, próximo de mim, porque a vida conspira a favor. Olha essa nossa live, né? De repente, meu filho fala, mãe, você não respondeu ao filho, né,
da minha gerente, né? Falei, nossa, aí eu fui lá olhar e realmente tinha um áudio dele, aquele áudio que eu te passei, né? Falei, será que dá tempo, né, da Rosa incluir esse áudio? Aí a Rosa falou, por que ele não participa? Então, assim, a vida conspira a favor, né? Por isso que a gente não pode criar resistências, né? Cada vez que a gente critica, cada vez que a gente desqualifica alguém, é uma energia negativa. E a natureza, tudo, é um movimento, é uma harmonia, é um equilíbrio, né? Não podemos ser esta peça fora do jogo, fora desta harmonia, né? Que vai quebrar. Não, deixa as coisas fluírem. Então, eu vou fazer uma live proximamente sobre a capacidade de adaptação. Eu não podia falar de algo muito técnico, queriam que eu falasse de algo diferente. E eu fiquei pensando e eu respondi que é sobre a nossa capacidade de adaptar. Sabe por que isso vem? De uma figura do Japão, que é sobre o bambu. Uma árvore rígida, quando vem uma tempestade, ela se quebra. E o bambu, que é haste flexível, ele se deita com o vento e quando tudo passa, ele está novamente íntegro, não é? Então, eu fico vendo quando você não tem essa capacidade de adaptação, de você ir conforme a vida exige, você se quebra. Você se sente um derrotado, né? Eu não sei como explicar as pessoas que acham que elas vão comandar a vida delas. Não, a vida vai onde ela quer ir. E nós temos que nos adaptar, né? E tirar dela o melhor proveito. Não reclamar de nada. Não existe coisa ruim, coisa boa. Você acredita que eu tive necessidade com tanta solicitação? Eu precisei, falei, gente, a quem eu vou recorrer? Do nada, começa a chegar no meu WhatsApp, nessas propagandas, sobre a Monja Coen, né? E sobre o Leandro Carnal. Eu aderi, voltei novamente a ter ânimo, porque é essa outra dimensão que nós precisamos, né? Nós não podemos nos sucumbir a essa vida atribulada nossa, porque ficou exigente demais, muita demanda, eu não sou boa na parte tecnológica, fico nervosa, deu errado a sessão de julgamento, eu não consegui entrar, isso já me tira do sério. Gente, vamos enfrentar as coisas com tranquilidade, né? Com tudo ao seu tempo. Tinha que ser assim? Tinha que ser, mas eu vou melhorar. Eu fui melhorando tudo para o meu trabalho aqui em casa, né? Ao seu tempo, não podemos querer passar, antecipar as coisas e nem querer que seja do nosso jeito. Isso, sabia que é do budismo? Eu voltei a ouvir a monja Coen, que ela fala muito bem disso. É o momento presente. Viva o momento presente, né? E tudo se resume a este momento. É um instante. Muito obrigada, Rosa. Nossa, só agradecimento. São tantas reflexões que a senhora deixa. Muito obrigada, doutora Consuelo. Obrigada mesmo. Suas mensagens, elas certamente calam em todos que nos ouvem. A senhora, com certeza, será chamada para vir outras vezes aqui nos prestigiar e ser prestigiada. Sentimos-nos muito honradas, viu, em tê-la conosco. A OAB Santo André sempre estará de portas abertas e a senhora será sempre muito bem-vinda. Parabéns pela sua exposição, por tanto ensinamento que nos deixa e com menos consumo, né? Eu jamais vou esquecer. Agora, toda vez que eu entrar no meu closet, eu vou lembrar da senhora. Para que tudo isso, né, Daniele? Para que a gente precisa de tanta coisa se agora a gente só vai até o portão? Eu vou na minha horta, no portão, vou brincar com os bichos. E para que tanta coisa, né? Pois é, gente. João Otávio, você quer dar um tchau? Sim.
Eu quero agradecer mais uma vez por você ter me dado uma chance para participar aqui dessa grande live. Só pessoas super legais, super inteligentes. E eu espero vir mais vezes também. Também quero agradecer por vocês terem me dado essas dicas de ONGs e também ter me dado esses ensinamentos para a vida. Muito obrigado mesmo. Mamãe, parabéns pelo filho, hein? Dá uma dica, como é que a gente cria uma pessoa assim, não é? Desinibida para falar. Educação e valores na veia. Olha lá. Educação e valores. Parabéns, Daniele. Obrigada, gente, obrigada. Fiquei feliz pela participação. Parabéns. A gente é muito dele, né? Ele não tem esse incentivo todo na escola, e em casa a gente é muito normal, uma família comum, aquele antigo normal, tá, Luiz? Não normal que preocupa tanto assim. É muito dele, e esse dia que ele pediu, ele falou assim, eu quero que você fale com o Rubinho agora, para pedir o telefone da mãe dele, porque a gente passou e tinha umas árvores sendo queimadas no caminho, né? Aí eu falei, João, para quê? Porque ela deve conhecer alguém, ela é desembargadora, tem leis ambientais, ela deve conhecer alguém. E foi muito engraçado, né? Que bacana. Que bom que deu certo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, pela tua presença aqui, viu, João? Você que nos ensinou, deu uma super lição para nós. Parabéns. Bom, chegando ao final, agradecendo a todos que nos acompanharam. Quero deixar aqui registrado mais uma vez que nós fazemos a live de educação ambiental todas as sextas-feiras. Algumas pessoas que nos prestigiaram aqui, a doutora Nersina Costa, a doutora Patrícia Dizio, procuradora de Santo André, obrigada pela presença, o João Milani Veiga, Sônia Catarino, querida Sônia Catarino, o Felipe Guaraná e a Denise Baruzzi Brandão, nossa secretária que estava aqui, nossa vice-presidente, melhor dizendo, da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade, que se ausentou porque estava com a conexão ruim. Muito obrigada a todos mais uma vez e boa noite.